Tá aí, beleza. Uma coisa que vai aparecer agora é que eu vou colocar a minha tela para todo mundo ver. Então, a partir de agora, está todo mundo enxergando a minha tela, tá? Então, o que eu fizer aqui, todo mundo vai ver aí. Vocês vão ter que dar uma observada. Então, pode liberar o microfone para vocês comentarem, tá? Se está todo mundo vendo a minha tela. Vou até fazer uma coisa. Vocês estão vendo aí o Lady Coulomb? Quem não estiver vendo aí na tela, eletricidade, Lady Coulomb, por favor, me avisa. Tá certo, né? Eu não estou Então, vendo. beleza. Então, agora eu vou ficar alternando. Então, aqui estamos nós, certo? E aí está aí a Lady Coulomb na tela, tá bom? Então, agora já fechem os microfones novamente, porque tem um chiadinho que daí corta o meu microfone, tá? Então, o Luan e o Andriel agora fecham o microfone. O Luan também. Aí, beleza. Então, a nossa, vamos dizer assim, aula à distância vai começar com o seguinte. Eu tenho que dar uma repassada muito rápido para vocês, aquela teoria que foi posta na semana passada, que era para transcrever no caderno, tá? Era um material básico, simples, porque era a primeira semana. Era para não sobrecarregar ninguém, tá bom? Então, a gente começa trabalhando Lady Coulomb, existia ali alguma coisa falando sobre o Charles Coulomb, que é o dono dessa lei, 1783, mas começava a parte importante aqui. Estabelecia módulo de força entre duas cargas elétricas. Então, você tem que pensar em cargas elétricas que são em forma de ponto, por isso pontiformes, tá? E pensar na distância entre duas cargas. Então, pensem dois pequenos objetos que têm carga elétrica e eles estarem a uma certa distância. Existe uma fórmula que apresenta tudo isso, mas existe outra coisa que também diz assim: se você tiver duas cargas, o sinal das cargas é importante. Todo mundo sabe aquela velha historinha que cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Tudo bem, tá isso aí. Se o sinal das duas cargas forem diferentes, uma carga é positiva, outra negativa, as duas cargas se atraem. Se o sinal das duas é o mesmo, ou seja, as duas são positivas, ou as duas são negativas, tá? Elas se repelem, ou seja, força repulsiva. Uma outra coisa interessante também é que eu coloquei para vocês um gráfico. Eu capturei isso da internet para pôr para vocês, tá? Então tá ali, ó. Vocês podem olhar que na parte de cima, tá? Do lado esquerdo tem uma carga positiva, lado direito outra carga positiva. Por isso, a força é para fora das duas. Uma está empurrando a outra. Já na parte de baixo, que uma carga é positiva, a outra é negativa, elas estão puxando-se uma para a outra. E entre elas existe uma distância. A gente não chama aqui distância de D, a gente chama isso aí de distância de R. Já tentei procurar por que a preferência da maior parte dos autores é chamar a distância de R. É porque ao redor da carga, vamos dizer assim, o campo elétrico, que é um assunto mais para frente que se forma, ao redor de uma carga pontiforme, é o campo elétrico, vamos chamar assim, na forma de circunferência. E toda circunferência tem um raio. Então, a preferência por R para distância provavelmente seja por isso. Mas o mais importante é a formulazinha que vai aparecer aí. A fórmula que a gente tem é K, que multiplica, na parte de cima da fração, a primeira carga vezes a segunda carga, na parte de baixo da fração, a distância entre elas ao quadrado. Não se preocupem com essa fórmula. Vocês vão usar tanto que daqui a pouco você já sabe ela até decor, tá bom? Bom, força é igual lá no primeiro ano, quando a gente estudou as forças lá em Newton, quando tinha na gravitação universal, é a mesma fórmula, só que adaptada. Então, nós estamos, na realidade, procurando forças elétricas, tá? K é a constante eletrostática no vácuo, é uma constante que o próprio Coulomb criou, por isso é chamado também constante de Coulomb, tá? É um valor fixo. A primeira carga e a distância, tá? Porque as duas cargas, na realidade, é a distância, tá? As unidades de medida. Carga é medida em Coulomb, C maiúsculo. Vocês vão ver que nos exercícios não aparece Coulomb,
aparece microcoulomb, nanocoulomb e assim por diante. Depois a gente explica isso. É porque as cargas normalmente são muito pequenas, tá? A distância é marcada em metros, tá? A força elétrica em Newton, e não se preocupe com a constante elétrica que tem essa baita menor. Como é que é? Olha ali, ó. Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Não se preocupe com isso. Esse é um valor fixo, tá? E normalmente esse valor é dado, ele não é calculado, tá? Então, as unidades de medidas principais que a gente tem que conhecer é para carga, coulomb, para distância, metro, e para força, Newton, tá bom? Então, aí a gente começou a falar um pouco sobre essa constante de Coulomb, tá? E guardem uma coisa, o valor dela é 9 vezes 10 a nona. Lembra lá de notação científica? Significa o 9 mais 9 zeros, tá? Então, 9 vezes 10 a nona, aí vem ali a unidade de medida, Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado, mas esse valor, 9 vezes 10 a nona, você vai usar muito, tá? Então, a gente apresentou também para vocês uma tabela de conversão de unidades, tá? Então, só para vocês lembrarem uma coisa, se você tiver partindo de uma unidade de medida qualquer, vamos supor que fosse metro, para decímetro, o fator de conversão é multiplicar por 10 a menos 1. O que significa isso? Dividir por 10. Centímetros, multiplicar por 10 a menos 2, que é dividir por 100. Depois eu mostro isso com mais calma. Até quer ver uma coisa? Deixa eu puxar aqui. Eu fiz uma tabelinha para mostrar como é que você transfere, como é que você converte de centímetro para metro. De centímetro para metro, a gente sempre descobriu que era para dividir por 100. Então, você tem 1 metro, divide por 100, você tem 1 centímetro. Mas só que 100 é o quê? 10 elevado ao quadrado. Então, dividir por 100 e dividir por 10 ao quadrado é a mesma coisa. Mas aquelas nossas regras de potenciação, dividir por 10 ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Isso é matemática. Então, essa matemática eu preciso que vocês depois até deem uma pesquisadinha por aí, mas não é difícil, não. Normalmente, nos exercícios de lei de Coulomb, você tem cargas em microcoulomb ou nanocoulomb, tá? E a distância em metros. Perdão, a distância aparece ali em centímetros. Então, se a distância aparece em centímetros e tem que ser metro, multiplica por 10 a menos 2. Se a unidade tinha que ser coulomb e apareceu microcoulomb, olha aqui na tabela, microcoulomb, multiplica por 10 a menos 6. E nanocoulomb, 10 a menos 9. Tudo isso que eu estou falando para vocês pode parecer grego, tá? Não se incomode, não. Não é grego, não. Grego é pater rimon, renotóis, uranóis, agiasto, tuonomassu. Isso é grego, tá? E o que eu estou falando para vocês é matematiquês, tá? Então, como vocês vão trabalhar esses valores de uma forma muito prática, tá? Então, daqui a pouco vocês vão estar dominando essa história de 10 a menos 2, 10 a menos 6, 10 a menos 9. Vocês vão estar dominando tudo isso com uma facilidade que, por enquanto, parece ser difícil e estranho, mas na realidade você vai descobrir que é bem tranquilo, tá bom? E aí vai aparecer, então, o que a gente determinou para vocês que era um exercício, tá? Então, agora, antes de pensar no exercício, eu quero só que vocês guardem o seguinte: se a lei de Coulomb, via de regra, nós estamos procurando uma força resultante que atua sobre uma carga. Então tá, bem por partes. Olha o nosso desenho, tá? Ali existem as medidas, uma carga A. Lembra que eu falei lá que ia aparecer não Coulomb, ia aparecer nanocoulomb, tá? 10 nanocoulomb. Isso vai dizer assim, ixi, o que quer dizer isso? Vamos voltar um pouquinho. 10 nanocoulomb, guarde na memória. 10 nanocoulomb. Nano quer dizer 10 a menos 9 no fator de correção. Então, a única coisa que você vai ter que fazer quando aparecer 10 nanocoulomb é fazer assim, 10 vezes 10 a menos 9. No lugar de nanocoulomb, você põe o fator de correção e aí você tem a medida em coulomb.
tá? Mas observe uma coisa aqui. Eu quero que vocês de cara já observem. É algo que não é difícil mesmo, é fácil. Olhe bem. Você tem uma carga A de 10 nanocoulomb. Você tem uma carga B de 1 nanocoulomb. O que tem de interessante nessas duas cargas, além de 4 centímetros entre elas? Observe uma coisa. A carga A é positiva. A carga B é positiva também. O sinal das duas cargas é igual. Se o sinal é igual, o que acontece? Acontece que, se nós estamos fazendo assim, ó, eu quero saber na carga A gente tem que perguntar assim: o que a carga B faz com a carga A? Tá bom? O que a carga B faz com a carga A? Se os dois sinais são iguais, a força é de repulsão, ou seja, de afastar. Então, significa que se as duas têm o mesmo sinal, a carga B vai empurrar a carga A para a esquerda. Analisem, olhe bem, de novo, vou falar aqui. A carga A e a carga B têm sinais iguais. Então, as duas têm que se repelirem, uma tem que empurrar a outra. Se nós queremos saber qual é o efeito sobre a carga A, nós temos que perguntar o que a carga B faz com a A. A carga B está aqui, a carga A está aqui. Então, a carga B vai empurrar a carga A para fora. Tá? Primeiro elemento. Continua pensando aí. Quando a gente falar da carga C e da carga D, vocês já vão entender melhor ainda. Quando nós chegarmos na carga C, de novo, olha lá. O sinal da carga C, positivo. Sinal da carga A, positivo. Então, a força, de novo, é de afastamento, repulsão. Então, se nós estamos perguntando com a carga A, o que a carga C faz com a carga A? Ela empurra a carga A. Mas para onde ela empurra a carga A? Para cima aqui do desenho, para o lado de fora do retângulo, tá? Então, a carga B empurrava para a esquerda, a carga C empurra para cima. Vamos para uma carga agora diferente. Observa agora que a carga C é negativa, a carga A é positiva. Então, agora já mudou tudo. Agora não tem mais empurrar, agora tem atrair. Então, na prática, o que acontece é que a carga D atrai a carga A para perto dela. Então, enquanto a carga A jogava para fora, carga C jogava para fora, a carga D puxa a carga A para dentro. Não se preocupe por enquanto com os valores, vamos pensar só no conceito, tá? Lembrando uma outra coisa também, que entre A e B tem 4 centímetros. Entre A e C, está aqui do outro lado, tem 3. Mas entre A e D, não tem uma distância, vamos dizer assim, uma distância especificada aqui. Nós vamos ter que calcular essa distância. Então, tudo bem, mas existe uma distância entre A e D. Bom, a fórmula que se usa é a fórmula de Coulomb, que é o quê? Qual a ação da força sobre A? Usa-se a constante de Coulomb, está aqui o valor dela, 9 vezes 10 a nona, e aí você vai ter que fazer o exercício em 4 etapas. A primeira etapa, calcular qual é a força AB. Segunda etapa, qual é a força AC. Terceira etapa, qual é a força AD. E a última etapa é o que essas 3 forças fazem com a carga A. Então, a pergunta, na realidade, é qual é a força resultante sobre A? O que as 3 cargas fazem com a carga A? Então, explicando o exercício é isso. É saber o que acontece com A. A gente sabe que com A, reprisando, B empurra ela para a esquerda. C empurra ela para cima. E D puxa ela para perto dela. O exercício é, onde é que vai parar essa carga? Como é que vai ser esse cálculo? Tá bom? Então, por enquanto, o exercício em explicação geral é isso. Não pense em número, que essa é a segunda etapa.
Nós vamos ver agora como é que nós vamos calcular isso. Então, aí é outro detalhe. Mas no primeiro momento, vocês já entenderam o que tem que fazer. Então, próxima etapa agora, abrir os microfones, tá? Quem tiver pergunta, pode ficar à vontade. Lembre-se que a pergunta que você está fazendo aqui pode ser a pergunta de alguém que não está aqui hoje, mas que depois a gente passa esse vídeo para a pessoa vai dizer, é isso que eu queria saber. Mas essa primeira explicação do que tem que ser, como é que funciona a coisa, ficou claro? Quem tiver dúvida, libera o microfone e pergunta. Ficou claro, né? Ficou claro. Entenderam mais ou menos como é que tem que fazer. Isso aqui, tipo assim, na hora de calcular. Isso aqui, Então, tá bom. Então, vamos lá. sim, sim. Só que, tipo, quando o A puxa pro D, é normal? Sim, olha aqui, ó. A questão do A para D. Por que o A vem para próximo de D? Porque o sinal de D e o sinal de A são diferentes. Quando o sinal é igual, repulsão, ou seja, afastamento. Quando o sinal é diferente um do outro, atração, ou seja, aproximar-se. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Fecha o microfone e deixa eu mostrar mais um pedacinho. Beleza. Tá? Agora está na hora da gente isolar um pedaço do exercício. Tá? Então nós vamos isolar qual pedaço? Somente a força que está agindo na carga A e na carga B. Esquece as outras duas, não dá para calcular tudo junto. Nós vamos calcular partes por partes, tá? Então, a primeira parte que nós vamos ter aqui é pensar uma força AB. Então, a gente já sabe que a carga B vai empurrar a carga A para fora. Então, tá bom. Quais são os dados do problema? Então, em primeiro lugar, olhem lá a fórmula. A fórmula seria F, a força que estamos querendo achar, K, a constante eletrostática. Esse primeiro Qzão aqui, é a carga A. Esse segundo Qzinho é a carga B. Se alguém perguntar aí, opa, professor, o que são essas barrinhas aí? Tá? Percebeu que as duas cargas estão em módulo. Significa o seguinte, para o cálculo, não para a interpretação, para o cálculo, não importa o sinal que você vai usar. Para fazer a conta, você vai levar em consideração tudo sendo positivo. Por isso que tem módulo e módulo. Então, as duas cargas. E R, aqui, é a distância entre as duas. Então, vou começar a pegar pedaço por pedaço. A primeira carga, o Qzão aqui, é a carga A, 10 nanocoulomb. Ah, beleza. Agora é a hora que a gente vai usar aquela tabela. Por quê? Este 10 está aqui, é o primeiro. Mas aqui está escrito nanocoulomb e precisava ser coulomb. Então, a tabela me diz que para sair de nanocoulomb para coulomb, você só faz assim, multiplica por 10 a menos 9. Tá? Então, vou repetir. 10 nanocoulomb, o que significa? 10 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Como é que eu sei isso? Por aquele fator de correção daquela tabela. Vamos supor que aqui fosse microcoulomb. Aqui seria 10 a menos 6. Se fosse milicoulomb, seria 10 a menos 3. Tá? Se fosse picocoulomb, seria 10 a menos 12. O importante é que nanocoulomb, o fator de correção é 10 elevado a menos 9. Logo, 10 nanocoulomb, 10 elevado a... Perdão, 10 vezes 10 elevado a menos 9. Me contem uma coisa. Só aí na cabeça. Pensem. A carga B é 1 nanocoulomb. Por essa mesma lógica, o que daria isso? Observa lá. 1 nanocoulomb, o 1 está aqui, 10 elevado a menos 9 coulomb. Então, para você poder trabalhar dentro das unidades de medida correta, por que carga tem que ser coulomb? Olha aqui, ó. Veja lá na constante eletrostática. Como é que tem que estar a carga? Em
Coulomb. Então, para poder trabalhar em Coulomb, você tem que transformar o 10 nanocoulomb em Coulomb. Então, é só multiplicar por 10 a menos 2. Nessa mesma lógica de conversão, a distância é 4 centímetros. Mas observa aqui que deveria estar em metros. Como é que se faz para transformar centímetro em metro? Multiplica por 10 a menos 2. Multiplicar por 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividir por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que dividir por 100. Para você sair de metro para centímetro, é só dividir por 100. Então, é só uma questão de usar potenciação. Ah, professor, por que a gente não usa os valores do outro jeito? Tá bom. Pense, 10 a menos 9 significaria 0,8 zeros e daí 10. O que seria 1 vezes 10 a menos 9? 0,8 zeros, daí o número 1. Ou seja, pensem, é um número muito difícil de trabalhar, dependendo se você estivesse trabalhando em pico-coulomb, que é 10 a menos 12, se não for numa calculadora do celular, numa calculadora comum, nem dá na tela. Então, é por isso que a gente transforma tudo em notação científica, tá? Então, voltando para a gente poder prosseguir, 4 centímetros é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2 metros. Opa, que beleza! Já temos os dados que tem aqui, tá? Carga A, carga B, a distância. Agora, temos que aplicar tudo isso na fórmula. Então, vamos lá. Nossa fórmula agora vai ser assim. Você vai olhar assim, ih, professor, não sei nem de onde é que apareceu tudo isso. Então, tá bom, vamos ajudar lá. K, 9 vezes 10 a nona. Viu ali? 9 vezes 10 a nona. Esse é o K. Beleza. Agora, carga A. Aqui, carga A, 10 vezes 10 a menos 9. Só substituir. Pronto. Vamos ver a carga B. Carga B seria o Qzinho aqui. Carga B está ali. 1 vezes 10 a menos 9. E embaixo vai aparecer o quê? A distância. Cuidado com essa distância. A distância é 4 vezes 10 a menos 2. Mas a distância aqui na fórmula está elevada ao quadrado. Portanto, a distância aqui tem que estar elevada ao quadrado. Tá bom? Aí você vai dizer assim, que bonitinho que ficou, né, professor? Não faço nem ideia como é que faz esse treco. Bom, lembra que nós vimos regras de potenciação. Nós vimos notação científica. Então, agora existe um macetinho que é maravilhoso para resolver isso aí. E você vai ver, inclusive, que para as outras etapas do cálculo, vai ter um presente que a gente ganha de cara. O que que é? Tudo isso aqui é multiplicação e divisão. Logo, vale aquela regra: a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou mudar de ordem tudo. Como é que eu vou fazer para mudar tudo de ordem? Eu vou separar essas potências que estão aqui dos números que estão na frente delas. Como é que é isso? Olha lá como é que vai ficar. Olha a separação. O 9 está aqui. O 10 está aqui. O 1 está aqui. 4, ó, lembra que esse 2 vale para o 4 e esse 2 vale para o 10 a menos 2. A propriedade lá distributiva da potenciação, tá? Então, 4 ao quadrado e 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Você vai olhar para mim e vai dizer assim, para que tudo isso? Para poder aplicar a regra de potenciação. Gente, olhe só, aqui o número é só multiplicar. 9 vezes 10 é 90, vezes 1 é 90, 4 ao quadrado é 16, vai dar 90 dividido por 16. Mas olhem aqui do lado. O que nós temos aqui são aquelas regrinhas de potenciação que a gente trabalhou em sala de aula. Em cima, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somam-se os expoentes, respeitando os sinais.
Embaixo, potência de potência. Conserva a base, multiplicam-se os expoentes. Então, o que vai dar disso aqui é assim, 90 dividido por 16. Vai me perguntar assim, por que aqui deu 10 elevado a menos 9? Vamos tentar ver? Olha aqui, ó. Se eu tenho que somar os expoentes, somar um número negativo é diminuir. Então, olha aqui, ó, mantém a base. 10, 9, menos 9, 0. 0 menos 9, menos 9. Ó, sempre aquele macetinho interessante. Se você ficou na dúvida sobre a soma e subtração, que às vezes dá aquelas histórias de querer misturar as estações, multiplicar sinal, tem as regrinhas do feio e do bonito lá que a gente aprendeu. Mas somar número negativo dá uma dúvida, então você pensa assim, saiu de casa com R$ 9, gastou 9, zerou. Zerou. Deu uma passeada, gastou outros 9. Como é que você ficou? Se você não tinha nada e gastou 9, ficou devendo 9. Então, por isso, 9 menos 9, 0, menos 9, menos 9. Em cima, conserva a base 10, expoente, menos 9. E embaixo, potência de potência. Conserva a base e aqui sim faz jogo de sinal. Multiplicam-se os expoentes. Lembra lá? Se o teu pai é feio e tua mãe é bonita, você é feio. Lembra da brincadeira, né? Então, como é que é? Mais com mais. Dá mais. Mais com menos, dá menos. Menos com mais, dá menos. E menos com menos dá mais feio ainda. Lembram? Então tá bom. Aqui vale a regrinha da potenciação. Ou seja, conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Tá. Essa parte aqui, ó, essa segunda. Ah, a primeira parte aí, 90 dividido por 16, pode fazer até na calculadora. Eu já tenho calculado aqui. Mas essa segunda parte, 10 elevado a menos 9, dividido por 10 elevado a menos 4, pode dar dúvida. Então, eu preparei isso aqui. Opa, passou. Isso aqui. 10 elevado a menos 9, dividido por 10 elevado a menos 4. A propriedade da potenciação de divisão diz assim: conserva a base e diminuem-se os expoentes. Conserva a base, esse sinalzinho aqui, ó, diminuem-se os expoentes. Qual é a situação? O expoente de cima é menos 9, mas o expoente de baixo é menos 4. Então, o primeiro menos é da propriedade, o segundo menos é da própria potência. Então, o que você vai ter é menos 9 menos 4. Aqui vale a regra de potenciação. Então, lembra da brincadeira. Se o teu pai é feio, tua mãe é feia, você é mais feio ainda. Ou seja, menos 9 mais 4. Se você saiu de casa devendo R$ 9 e pagou 4, você voltou para casa devendo 5. Então, 10 elevado a menos 9, dividido por 10 elevado a menos 4, vai dar o quê? 10 elevado a menos 5. Tá? Então, tá aí. Se alguém ficou com dúvida nessa partezinha, depois a gente retorna. Vamos terminar o exercício para a gente poder voltar. Opa, cadê você? Só um pouquinho. Aqui. Então, olha lá. 90 dividido por 16, 10 elevado a menos 9 dividido por 10 a menos 4, resultado, 90 por 16, 5,625, só fazendo a calculadora, e 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 4, 10 a menos 5, força, Newton. Newton. O que significa esse número final? Bom, esse número final significa o seguinte: a carga B empurra a carga A com uma força de 5,625 vezes 10 a menos 5 newtons. Tá? Então, esse é o dado numérico. Então, a gente já aprendeu que a carga B empurra a carga A, já pudemos fazer todo o cálculo, pedacinho por pedacinho, e chegamos num valor em que esta carga A está sendo empurrada para a esquerda
nessa intensidade de força, tá? Eu vou abrir para a gente conversar, mas lembre-se de uma coisa: a carga C e a carga D vão ter praticamente a mesma lógica de cálculo, só que com valores diferentes, tá? Lógica de cálculo é a mesma, ela é repetitiva, mas como que vai se comportar no final, a gente vai ter que ver calculando cada um dos detalhes. Então, voltando lá, até aqui, como é que nós estamos? Qual a parte que mais esquentou a cabeça aí? Quem quiser falar, só libera o microfone e pergunta. Como é que é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos para frente para ver o próximo? Daí reforça o primeiro, tá bom? Então, não se preocupem. Vocês vão ver que quando chegar lá no final de tudo, aí, como cada cálculo, a gente repete o cálculo, tá? Então, a gente vai ter a possibilidade de rever todo esse conceito. Então, nós vimos até aqui a carga, tá? A e B, ou seja, o que B faz com A. Então, agora está na hora de perguntar outra coisa. O que C faz com A? Bom, primeira coisa que a gente já sabe é que C empurra a carga A para cima, porque é repulsão, porque as duas cargas têm mesmo sinal. Outra coisa, a distância entre as duas cargas é esse 3 que está aqui do outro lado, tá? Então, vamos lá. Está lá a nossa fórmula. Vamos pensar na carga A. Nós já fizemos. Então, você já tem de presente aquela transformação, aquela conversão de nanocoulomb para coulomb. Então, a carga A, que tem 10 nanocoulombs, significa que seria 10 vezes 10 elevado a menos 9, fator de correção. A carga B não é 10, ela é 15, mas é nanocoulomb. Então, 15 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. O que precisamos mais? Da distância entre eles. É 3 centímetros. Oh, mas tinha que ser em metro. Então, multiplica por 10 a menos 2, que é aquele fator de correção. Tá ótimo. Então, agora é hora da gente colocar os lugares, cada coisa no seu lugar. Olha lá. O K, de novo. 9 vezes 10 a nona. O QA, de novo. 10 vezes 10 a menos 9. Mas quando chega em QC, agora é 15 vezes 10 a menos 9. E quando chega na distância, é 3 vezes 10 a menos 2, mas lembrando que a distância é ao quadrado. Então, aqui, ao quadrado. Faz-se de novo aquela história de separar o que tem antes das potências com o que tem depois das potências, tá? Vamos ficar com o quê? 9, está aqui o 9. 10, está aqui o 10. 15, está aqui o 15. 3 elevado ao quadrado. Lembra que o 2 do quadrado vale para o 3, vale para o 10 a menos 2. E olha o que acontece do outro lado. É tudo igual. A grande vantagem do exercício aqui, que é uma sacada joia, é que essa parte da direita você não precisa calcular de novo. Por quê? Você já sabe que vai dar 10 a menos 5. Ué, mas por que vai dar 10 a menos 5? Lembra do anterior? Ó, vou voltar. Resultado final. Resultado final. 10 a menos 5. Ah, outra. Ó, veja lá. Olha a carinha de como é que são as coisas. 10, 9, 10 menos 9, 10 menos 9, 10 ao quadrado. Tá bom? Tá lá. Observa que é tudo igual de novo. Se é tudo igual, o resultado vai ter que ser o mesmo. Ou seja, em cima, 9 menos 9, 0, menos 9, menos 9. E embaixo, menos 2 vezes 2, menos 4. Ou seja, de novo, essa parte vermelha se repetiu com o que já tinha. O que sobrou aqui é fazer uma conta de 9 vezes 10, 90, vezes 15, 1.315, 3 ao quadrado, 9, dividir 1.315 por 9 e achar o 10 a menos 5 que a gente achou da outra vez. Portanto, 150 vezes 10 a menos 5 Newton. Ó, dicasinha para vocês para o dia que vocês estiverem no Enem no vestibular. 3 ao quadrado é 9. Tem 9 em cima, 9 embaixo.
corta um com o outro, fica 10 vezes 15, que é 150. Ah, não gosto de simplificar. Então faz a multiplicação e divida por 9. 150 vezes 10 a menos 5 newtons. Então, notaram que o cálculo, que na primeira vez parecia tão estranho, agora já ficou mais simpático. Mesmo porque tem uma parte dele que não precisou nem mexer. Deu igual. Ótimo. Perfeito. Igual. Vou continuar, mas antes, aqui, de volta, tá? Liberando. Viram como os dois cálculos são semelhantes? Lembre-se, para o D, o cálculo é o mesmo. Vai mudar somente a questão da distância. A distância eu já mostro para vocês. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto está assim, explicando devagarzinho, está bem claro? Então tá, vamos em frente. Hora de ver a força D. Só que a força D, a força A está lá naquela ponta. A força D está aqui. O nosso problema é que a gente não tem o valor da distância do meio. A gente tem a distância AB, tem distância CA, as duas que a gente já trabalhou, 4 e 3, mas não tem esse aqui. Gente, olha ali, é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo vale Pitágoras. O que a gente tem de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, D é a hipotenusa do triângulo, o lado maior. A, então, é esse aí. O primeiro cateto, 4. O segundo cateto, 3. Ou pode inverter, não faz diferença porque é uma soma. Tá? Então, nessas alturas do campeonato, nós temos que calcular D. D tem que entrar no lugar do A ao quadrado. Tá lá. Primeiro cateto, 3 ao quadrado. Segundo cateto, 4 ao quadrado. Então, isso é aplicar Pitágoras para procurar D. Por que eu preciso saber de D? Porque é a distância entre a carga A e a carga D. Então, vamos lá, continuando. D ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, D ao quadrado, 9 mais 16. 16 mais 9, ou 9 mais 16 é 25. Então, D ao quadrado é 25. Se tem quadrado do lado de cá, para passar para o lado de lá, raiz. Raiz de 25, 5. Ah, não, raiz de 25 é mais ou menos 5. Gente, por favor, aqui a gente está falando em valores em módulo, por quê? Não teria lógica a gente tratar uma distância negativa. Então, a distância é 5 centímetros. Então, observa, aquela distância que a gente tinha aqui, 4. A distância aqui, ou essa do mesmo lado, 3. A distância do meio, 5. Só mudou isso. Porque o restante agora dá para tratar da mesma forma que a gente tinha tratado. Olha lá, carga A, carga D, distância no meio, a distância é 5, e lembrando que a carga A é positiva, a carga D é negativa. Portanto, ao invés da carga D estar empurrando A para fora, está puxando A para dentro. O que sobra para a gente? Repetir o cálculo da mesma forma. Olhem lá. Esse nós já conhecíamos. 10 ano Coulomb, 10 vezes 10 a menos 9. A outra carga, cadê o sinal? Cuidado, não precisa do sinal para o cálculo, porque é em módulo. Então, 5, tá bom, não precisa ser menos 5. Tá? Menos 5 é só para entender para que lado que vai. Mas o cálculo mesmo, 5. Então, se aqui era 5, 5 vezes 10 a menos 9. Repetindo a mesma coisa da outra. Tá bom? Logo, temos que ver ainda a distância. A distância era 5 centímetros. Ou seja, no fator de correção, 5 vezes 10 a menos 2. Gente, restante do cálculo, mesma coisa que já foi feita. Olha lá, 10 vezes 10 a nona é o K. 10 vezes 10 a menos 9 é o QA. 5 vezes 10 a menos 9 é o QD.
5 vezes 10 a menos 2 é a distância elevada ao quadrado. Separando de novo os primeiros números das potências, o que nós vamos ter? 9 vezes 10 vezes 5, dividido por 5 ao quadrado. O que tem aqui do lado? Aqui do lado vai dar 10 a menos 5. A gente já calculou duas vezes. 9 menos 9, 0, vezes, quer dizer, 9 menos 9, 0, menos 9, menos 9. Embaixo, 10 menos 2 elevado ao quadrado vai dar menos 4. E essa multiplicação de cima vai dar 450 por 25. Tá? Então, nessa altura do campeonato, 450 dividido por 25 é 18, e o 10 a menos 9 e a menos 4 já virou 10 a menos 5. Então, agora nós já temos força AB, força AC e força AD. Está terminado o exercício? Está todo ele calculado, só falta a última parte de cálculo. Qual que é a última parte? O exercício está pedindo qual é a força resultante. Ou seja, agora eu vou ter que juntar as três forças em uma só para ver o que acontece. Tá? Bom, pausa. Retornando. Tá bom? Então, até aqui, vocês perceberam que o exercício é uma repetição. Esse vídeo que a gente está gravando aqui, depois eu vou colocar para vocês lá na sala de aula. Então dá para ver novamente. E aí, quando você for vendo novamente, você vai reforçando, e às vezes alguma coisa que aqui eu falei e você não se atentou direitinho, não percebeu, lá depois vai ser tranquilo, tá? Você vai poder ver novamente. Então, até aqui vocês perceberam que, tirando aquele triângulozinho de Pitágoras ali do meio para achar a distância, os três cálculos de força são praticamente iguais, tá? É repetição um do outro. Mudam só os números, mas a lógica do cálculo é a mesma, tá bom? Então, vamos terminar o exercício. Eu falei que agora a gente tem que juntar as três forças, tá? O nosso problema é que A e B fazem força para fora. Então, B empurra para a esquerda, C empurra para cima. Lembra lá de lei de Newton? Lembra lá de vetores? O que acontece se você tem um barco andando no meio do rio, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, ele vai no meio. Força resultante, tá? Tem que lembrar lá do primeiro ano, força resultante. Um puxa para a esquerda, outro puxa para cima. Logo, o dito cujo vai no meio, tá? Então, esta força resultante é que é o nosso primeiro cálculo a ser feito, tá? Você vai dizer para mim assim, esquece por enquanto FAD, tá? Esquece FAD. FAB para cima, FAC para cima, vai aparecer aqui, vai para fora, perdão, e para fora, vai aparecer uma força resultante, e é essa força resultante que a gente vai ter que calcular em relação a AD, tá? Então, por enquanto, AD esquece. Vamos começar só lá em cima. Gente, esse desenho aqui de cima é de novo um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Da mesma forma que a gente calculou aquele D no meio, que agora não é D, é força resultante, FR, aqui está a força AC. Está vendo a força AB aqui embaixo? Ela é do mesmo tamanho que se ela tivesse aqui em cima. Então você tem um cateto AC, um cateto AB e a força resultante como hipotenusa. De novo, Pitágoras. Simplesmente a hipotenusa é a nossa força resultante. Um dos catetos, força AC. Outro cateto, força AB. Tá? Então, tá ali a nossa formulazinha de volta. O detalhe é que eu puxei lá de cima os valores. Força resultante ao quadrado é o que nós estamos procurando. Então, quanto valia a força AB? 5,625 vezes 10 a menos 5. Mas tem o quadrado. Quanto valia a força AC? 150 vezes 10 a menos 5. Também ao quadrado. Bom, agora é hora da calculadora.
tá? Não vou fazer o cálculozinho aqui, mostrando cada um para vocês, porque a gente perde muito tempo. Mas, ó, este quadrado, vocês têm que lembrar que vale para o primeiro número, e esse quadrado vale para o segundo. Então, se ele vale para o primeiro, a primeira conta que você tem que fazer é 5,625 vezes 5,625, porque é o quadrado. E a segunda conta, que é essa aqui, é uma potência de potência. Da mesma forma que você fez aquele 10 elevado a menos 2, elevado ao quadrado da parte de baixo da potência, da fração, lá na força de Newton, aqui vai ser a mesma coisa. Potência de potência, conserva a base, multiplica-se os expoentes. Menos 5 vezes 2, 2 vezes 5, 10. Menos com mais, dá menos. Então, vai dar este número ao quadrado vezes 10 elevado a menos 10. Mesma coisa, 150 ao quadrado, 150 vezes 150. 10 a menos 5 elevado ao quadrado, 10 elevado a menos 10. Então, aí os valores já calculados. 5,625 elevado ao quadrado, 31,64. 10 elevado a menos 5 ao quadrado, 10 a menos 10. 150 vezes 150, 22.500. 10 elevado a menos 10. Tá, empaquei, não sei o que fazer. Sem problemas. Olhe bem o que precisa ser feito agora. Na realidade, você tem que somar esses dois números aqui. E aí vem uma dúvida enorme. Como é que eu faço para somar esses dois números? Eu tenho que somar o 10 a menos 10, como 10 a menos 10 vai dar 10 a menos 20? Não, isso seria uma multiplicação. Nós estamos falando de soma. Então, eu preparei aqui, tá? Naquele nosso mesmo lugar, uma explicação para você entender como é que soma potências iguais, tá? Então, olha aqui, ó. Se a gente pegar só essa primeira parte aqui, 0,003 mais 0,002, nossa, todo mundo bate o olho e já sabe, 0,005. Se colocar um embaixo do outro, lembra aquele processozinho de antigamente, tá? Coloca, arme e efetue. Então, armar esse aqui, vírgula embaixo de vírgula, daria 3 mais 2, 5. Então, percebam que aqui está bem fácil de enxergar, mas aqui embaixo é a mesma coisa e não parece. Em primeiro lugar, o que é 0,03? Para a gente transformar em notação científica, lembra que você tem que chegar no 3. Se é um número um número com vírgula, número racional, então o expoente é negativo. Quantas vírgulas, quantas casas a vírgula fez para sair daqui para chegar no 3? Olha lá, a vírgula andou uma casa, duas casas, três casas. Por isso, 10 a menos 3. A gente trabalhou isso aí em sala de aula, gente. Assim, se não lembra mais, dá uma reforçadinha. 3 vezes 10 a menos 3 é exatamente a mesma coisa que 0,003. Repetindo agora aqui, ó. Quantas casas a vírgula anda para o 2? Uma casa, duas casas, três casas. Portanto, 3. É um número fracionário, é um número racional. Expoente negativo. Qual é a parte inteira do número? 2. Então, como é a mesma coisa lá de cima, 3 vezes 10 a menos 3 mais 2 vezes 10 a menos 3 vai dar quanto? Você mantém o 10 a menos 3 e soma os números. 2 mais 3, 5. Isso é soma que é possível fazer porque as potências são iguais. Aí você vai me perguntar, mas professor, se fosse 10 a menos 3 e 10 a menos 4, tinha que primeiro fazer um monte de transformação. Não pode ser somado automaticamente, tá? Mas, então aí, os dois cálculos. Deu 5 vezes 10 a menos 3. Gente, que número é esse aqui? Esse número aqui é 5 vezes 10 a menos 3. Então, como é que você soma duas potências onde a parte aqui, ó, da notação científica é igual 10 a menos 3, 10 a menos 3. O jeito mais fácil de fazer, repete 10 a menos 3 e soma os números que estão à frente. 3 mais 2,
5. Tá, opa, matemática. Depois você dá uma revisada disso lá em matemática, dá uma apertada na Rosicler, não sei se é Rosicler ou é Jaqueline, quem, ou é a Sirlene, não sei quem que é a professora de vocês, mas depois dá uma apertada se tiver um problema nisso, tá bom? Gente, olha aqui o que está acontecendo. São duas potências iguais. 10 elevado a 10, a menos 10. 10 elevado a menos 10. Então, você já sabe que o resultado aqui é 10 elevado a menos 10. Você não mexe nisso. Mas o 31,64 você tem que somar com 22.500. Dá 22.531,64 vezes 10 a menos 10. Que número enorme é esse? É o 31,64 com o 22.500. Tá bom? Então tá ali a soma dos dois. Qual a última etapa? O que que tem aqui? Quadrado. Como é que passa para o outro lado? Raiz. Se você fizer a raiz desse número, eu já tenho ela calculada, mas você pode fazer na calculadora. Raiz de 22.531,64. E qual que é a raiz de 10 elevado a menos 10? Nós não vimos lá na nossa revisão as regras de radiciação, nós só vimos potenciação, tá? Mas as regras de radiciação, elas são paralelas às de potenciação porque é a operação inversa. Então, veja uma coisa. Se isso aqui é uma raiz quadrada, o que está escondido aqui é o número 2. O que tem aqui é 10 elevado... Perdão, é elevado a menos 10. Então, o que, que vai acontecer para você fazer a raiz? A raiz disso aqui, você só tem que pegar o menos 10 dividir por 2. Menos 10 dividido por 2. Vai dar menos 5. Então, aqui vai dar 10 elevado a menos 5. E o número é só fazer na calculadora. Vai dar 150,10. Então, o que, que é 22.531,64 tirado raiz? 150,10. O que, que é 10 elevado a menos 10 tirado a raiz? 10 elevado a menos 5. Então, o que, que é 150,10 vezes 10 a menos 5? É a força que está saindo do ar, indo para fora, tá? Mas na diagonal aqui, ó, no meio das duas, porque uma puxa para cá, outra puxa para lá, a força vai no meio, tá bom? Então estamos lá com o resultado da força que vai para fora. Ah, tem uma força que vai para fora. Tem uma força que vai para onde? Para dentro. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. Como é que nós vamos descobrir quem que é mais forte? Pela que for maior. Então vamos puxar agora os valores. Para achar a força total. Força total significa pegar a força que vai em força R menos a força que vai para FAD. Mas como assim menos? Por quê? Porque uma vai para um lado, outra vai para o outro. Se as duas fossem para o mesmo lado, era só somar. Mas uma vai para um lado, outra vai para o outro. Logo, a tua força total é a força R para fora menos a força AD para dentro. Tá bom? A força que vai para fora, 150,10 vezes 10 a menos 5. A força que vai para dentro foi calculada, menos 18 vezes 10 a menos 5. De novo, você tem uma subtração ou soma de dois números com potências iguais. Logo, você já sabe que o 10 a menos 5 vai repetir, vai ficar o mesmo. A única coisa que falta para terminar o exercício é pegar 150,10 e diminuir 18. Aí a resposta. 132,10 vezes 10 elevado a menos 5. Essa é a resposta final do exercício. Depois de andar tudo isso aí, chegamos nisso. Mas chegamos na força resultante que atua sobre a carga A. Vamos pensar uma coisa. Qual que era a força positiva? Positiva, a que estava saindo para fora, resultante das duas positivas. Qual é a força negativa? A FAD, porque era para dentro, tá? Significa que para fora puxava com 150, para dentro puxava só com 18. Onde é que foi parar o A? O A, ele foi para fora. Se a força AD
fosse maior, onde é que ia parar o ar? O A ia para dentro. Mas nesse caso, esta força AD é menor que aquela força R. Portanto, o A é empurrado para fora, considerando as três forças aí. Gente, o exercício, por incrível que pareça, desse tamanhão todo, é isso. Aí. Hora de coçar a cabeça, né? Tá. Eu sei que se eu não tivesse dado a explicação, eu, por mais que ela tenha animação, vocês não chegariam no valor. Eu sou muito honesto. Eu sei que é. Esse exercício, normalmente, quando a gente não está à distância, tá? A gente resolve isso no quadro, tá? Ou faz mesmo no computador com o PowerPoint, também é possível, tá? Mas eu sempre dou um auxiliar no quadro para a questão de visualização. Hoje, o quadro de vocês é a telinha que vocês têm aí na frente, no celular ou no notebook, tá? Então, nessas alturas do campeonato, o que eu tenho para dizer para vocês é: o exercício está posto, vocês podem depois, inclusive, dar uma reolhada nele, tá? Vou passar para vocês revisarem. E eu sei que se eu perguntar para vocês assim, pergunta qual parte do exercício que vocês não entenderam. Vocês vão olhar para mim assim, tudo, certo? Algum vai dizer, não, professor, eu entendi sim, só agora tenho que pegar prática. Então, tá bom. Falta agora prática no exercício. Por isso é que eu propus um outro exercício para vocês. Tá? Esse exercício, na realidade, que é um exercício proposto, ele vai ser divulgado através desse vídeo ou na próxima segunda-feira. Tá? Segunda-feira tem esse exercício mais a resolução dele. Você vai dizer assim, professor, o que tem de diferente nesse exercício? Diferente nesse exercício é que agora, para calcular a distância de A para D, os catetos são 6 e 8, não são 3 e 4. Triângulo pitagórico, já dou a dica para vocês. Vocês vão fazer a conta. Mas se 3, 4 dá 5, 6, 8 vai dar 10. Calcule lá depois. Você vai achar a distância entre A e D como 10. Mas tem um fator aqui que muda. Lembra que o outro exercício era nanocoulomb? E você multiplicava por 10 a menos 9. Agora é microcoulomb. Então, se você olhar lá no fator de correção daquela tabelinha, tá? Microcoulomb é vezes 10 a menos 6. O que muda de um exercício para o outro? Muda a parte da potenciação, que ao invés de ser 10 elevado a menos 9, é 10 elevado a menos 6, tá? E todos eles microcoulomb. Não mudei nem os sinais. Eu podia ter transformado isso aqui num negativo, isso aqui num positivo, só para ver a bagunça que ia dar. Não, a ideia não é essa. A ideia não é complicar. A ideia é exercitar. Então, a minha dica para vocês é essa aqui. Peguem aí esse exercício, tá? Vocês vão ver o vídeo depois de novo, ele vai estar aí projetado. Na segunda-feira eu vou estar passando oficialmente para vocês. Quem quiser se antecipar e já ir brincando, pode, tá? Então, tentem isso aí. Mas o que você tem que lembrar de diferente? Que não é nanocoulomb, é microcoulomb. Não é 10 elevado a menos 9, é 10 elevado a menos 6. O restante, tudo igual. Estamos aqui de volta. Eu vou tirar agora a apresentação da tela. Para a apresentação. Estamos nós de volta. Se for preciso, eu volto lá, tá bom? Preciso do seguinte. Em linhas gerais, agora, percebendo isso aí, conseguiram ter mais ou menos, então, a lógica do que vocês não tinham? Pelo menos o roteiro? Ficou mais tranquilo? Por favor, retorno. Pode abrir os microfones agora, todo mundo. Não tem problema. Tá bom? Deixa eu ver quem é que está com o microfone ainda fechado. Andriel, Eduarda e Monique estão ainda com os microfones fechados. A Eduarda ainda está. Bom, vamos lá.
Alguma observação? Acham que agora, com o roteiro, dá para começar a brincar? Sim. Acho que Tá dá mais agora, né, tranquilo, pra começar. professor. É, porque do outro jeito não dava, né, Tainara? Sim, Só é o difícil, porque exercício. daí a gente fica meio perdido de onde veio esse número. Assim é mais fácil, mais tranquilo. Então tá bom, certo? Eu vou dar um jeito de postar antecipado esse vídeo, tá? Para vocês ali no Classroom, tá bom? Uhum. Que o meu dia de postagem é segunda-feira, eu quero ver se eu já dou um jeitinho de subir. Vou ter que fazer isso amanhã cedo, porque tem que subir primeiro para o YouTube, Mas é tranquilo. para só o link para vocês, porque senão fica muito pesadão, tá bom? Uhum. Então, gente, mais alguma coisa vocês queiram comentar? Tá de bom tamanho? Sim. Tá bem Então tá bom. bem. Gente, eu preciso agradecer imensamente a vocês. Tá? Por quê? Porque está sendo a minha primeira experiência de dar uma aula de Meet. Eu já dei aula à distância, mas fazendo uma gravação e o pessoal conversando por WhatsApp. Assim, com todo mundo na ativa do mesmo jeito, foi a primeira vez. Tá? Então, agradeço a vocês pela atenção. Está sendo, assim, um período bem interessante. São coisas novas que a gente está aprendendo. Não é muito fácil passar por uma crise, mas a crise gera oportunidades. Vocês também estão tendo uma oportunidade de aprender a trabalhar com o Classroom. E uma coisa importante, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente não vai precisar desativar o Classroom. O que vai acontecer? A gente vai ter aula presencial e vamos ter todas aquelas coisas de teoria, algumas coisas do gênero, a gente pode continuar trabalhando dessa forma. Vai ser um enriquecimento da aula bem grande, tá bom? Então, devo marcar um outro momento para a gente fazer de volta, tá? Quando chegar um outro cálculo, alguma outra coisa, a gente marca de novo algo assim. Gostei muito de ver vocês, porque aí a gente pode ver vocês, tá? Foi muito bom, foi bom matar saudade também. Sabe que o coraçãozinho da gente fica apertado, fica distante, né? Aí a tecnologia ajuda um pouco, tá bom? Então, Tá gente, bom. boa noite para todo mundo. Para poder fechar, é só desligar aí o Meet, fechar o aplicativo que você sai naturalmente, tá bom? Tudo de bom para vocês, galera. Até mais. Até. Até. Tchau. Tchau. Tchau.